Olá, seja muito bem-vinda a essa aula. Para quem não me conhece, eu sou Carminha Brum, da Academia Mente Milionária, e essa aula é para falar sobre a imaginação, nossa oficina dos milagres. Então, se você acompanha o meu trabalho, seja na Academia Mente Milionária, seja na comunidade Lei da Atração na Prática, você sabe que eu estou sempre falando sobre o poder da imaginação, estou sempre incentivando as pessoas dentro da comunidade a realmente buscarem o melhor da vida, realmente colocar na sua imaginação aquilo que elas desejam e começarem a criar uma nova realidade. Então, eu falo muito sobre usar a imaginação para quê? Para co-criar riqueza. Porque quem acompanha o meu trabalho sabe o quanto é importante para mim a criação de dinheiro, de riqueza. Eu falo muito sobre a construção e expansão de riqueza, porque eu acredito que a gente merece muito mais da vida. Então, eu uso a lei da atração para a riqueza, uso a lei da atração para cocriar dinheiro e riqueza. Só que nós podemos usar esse poder para cocriar o que a gente quiser, desde que você realmente conheça o poder da sua imaginação e você use esse poder da imaginação e use da maneira correta. Então, por que eu chamo da nossa oficina dos milagres? Por quê? Porque você pode entrar na sua imaginação e criar o que você quiser. Então, eu estou sempre falando isso, principalmente lá dentro da nossa comunidade Lei da Atração na Prática, eu estou sempre falando sobre o poder da imaginação, sobre entrar na imaginação e criar o que você deseja. Então é muito simples de fazer isso. E é tão simples, que tem pessoas que nem acreditam. Então, aqui a gente vai falar sobre realmente como você vai usar esse incrível poder para materializar todos os seus sonhos e metas. Sim, você pode realizar todos os seus sonhos e metas. Então é isso que eu ensino para os meus alunos, é isso que eu ensino para os meus seguidores, é isso que eu ensino para os meus leitores. Se você já leu o meu livro, O Pensamento Viram Coisas, ou o meu livro Os 3 Segredos da Cocriação, lá eu falo muito sobre o poder da imaginação, sobre o poder de você realmente fechar os olhos e criar a vida que você deseja. E falo da importância das práticas. Por quê? Porque as práticas é aquilo que vai fazer com que você mantenha o foco naquilo que você quer. Então, as práticas, elas servem para quê? Para limpar o seu sistema das informações lixas que você tem, serve para você realmente se concentrar naquilo que você tem, para você realmente se concentrar em todos os seus poderes, porque tudo que você quer você já tem, já é seu, já existe, já foi criado e você já tem. Então você só tem que fechar os olhos e você viver aquilo que você já tem, aquilo que já foi criado para você, porque já existe. Então, se você estudar física quântica, você vai ver que todas as coisas já existem. Você só precisa manifestar. Então, quando você tem essa consciência, você entra na sua imaginação, para quê? Para viver a experiência daquilo que você já tem, daquilo que já é seu, você está realmente trazendo aquilo para o mundo das formas. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa aula. Eu tenho certeza que vai ser uma aula incrível. Eu quero que você realmente anote as coisas que eu vou te ensinar aqui. Não guarde tudo na sua cabeça, porque a gente tem muita informação na nossa mente e o que a gente não usa acaba se perdendo. Então, você colocando num papel, você anotando, você volta lá e quando você volta, você traz isso novamente para o seu sistema. Então, é muito importante você anotar, porque quando você anota, você tem guardado e você pode rever, e quando você consegue rever aquela informação, você está trazendo ela novamente para o seu sistema. Então, lápis e papel na mão e anote as informações importantes dessa aula. Bem, nessa aula eu vou te ensinar detalhadamente como você vai usar a sua imaginação de maneira eficaz para cocriar todos os seus sonhos e metas. Então, é muito importante que você anote. Por quê? Porque eu vou te mostrar 4 pontos fundamentais que você deve usar para potencializar o poder da sua imaginação. Então, por que eu falo imaginação eficaz? Porque tem muita gente que usa a imaginação da maneira errada. Usa a imaginação para criar caos. Então você tem que usar a sua imaginação para criar bênçãos, para criar vitória,
para criar os seus sonhos. Então, eu quero que você anote, porque nessa aula eu vou te ensinar 4 pontos fundamentais que você deve usar para você potencializar a sua imaginação, para realmente você usar a imaginação de uma maneira eficaz. E eu garanto que eu vou dar realmente o meu melhor para que você tenha excelentes resultados e que no final dessa aula você realmente consiga entender todo o processo de cocriação. Para quê? Para que você já comece a aplicar isso na sua vida. E no final da aula, é claro, eu vou abrir uma oportunidade para quem realmente quiser vir comigo, quiser aprender mais sobre isso, quiser ir mais fundo. Eu vou realmente abrir essa oportunidade para quê? Para que você venha ter um contato mais próximo comigo. Então, quem quiser vai ter essa oportunidade no final da aula. Mas, independente de você vir ou não, ficar mais próximo de mim, você realmente vir ou não, aprender mais comigo sobre esse conteúdo, eu tenho certeza que o que eu vou ensinar aqui, você vai entender, porque eu vou fazer de tudo para quê? Para passar de uma maneira bem simples, para passar o conteúdo de uma maneira bem simples, que qualquer criança entenda. Então, se tiver qualquer criança que estiver assistindo aqui essa aula, ela realmente consiga entender e aplicar. Então, isso é muito importante, porque quando você explica o conteúdo de uma maneira simples, que qualquer pessoa consiga entender, então isso é realmente muito importante. Você vê que realmente consegue levar as pessoas a realmente terem resultado. Assim, desde 2016 que eu venho estudando profundamente sobre o uso da lei da atração para cocriar dinheiro e riqueza. Então, quem acompanha meu trabalho sabe da minha história, sabe que eu passei momentos muito difíceis em 2013, que eu realmente quebrei financeiramente. Só que quando chegou em 2016, eu já estava começando a melhorar a minha situação financeira, só que eu estava rodando em círculo, eu não saía do lugar. Então, eu comecei no marketing digital quebrado em 2013 e em 2016 eu estava já começando a ter resultados, mas aquilo muito pouco. Então, eu fazia uma venda aqui, outra ali e tinha muita dificuldade de pagar todos os meus boletos, até os mais simples. E realmente aquilo me angustiava e eu comecei a buscar realmente na física quântica, na lei da atração, na PNL, a busca por respostas, porque eu sempre acreditei que a nossa mente realmente tem muito poder. E de que o que a gente realmente coloca na nossa mente, a gente consegue criar. Então, eu estudo lei da atração há muitos anos mesmo. Então, eu comecei na lei da atração com o poder do subconsciente, em 1998. Então, eu tive alguns resultados, só que depois eu parei. Depois eu voltei com o livro O Segredo, que eu li em 2006. Eu voltei a praticar, voltei a ter resultado, depois larguei de mão. Só que desde 2016, eu realmente me comprometi a mergulhar fundo em estudar e aprender sobre a lei da atração para cocriar riqueza, porque riqueza sempre foi algo muito importante na minha vida. Eu sempre sonhei em ser rica, eu sempre sonhei em ter as melhores coisas que o universo tem para oferecer. E sempre fui apaixonada pelo mundo do mercado, mundo dos negócios. Então, eu sou fascinada pelo mercado, então eu amo realmente trabalhar com pessoas, ajudar pessoas. Hoje eu realmente ajudo pessoas a empreender, a investir e a despertar a sua consciência de riqueza. Então, quando eu criei o grupo Lei da Atração na Prática, foi para ensinar a Lei da Atração. Só que minha intenção foi ensinar a Lei da Atração para a riqueza. Por quê? Porque eu vejo que a riqueza ela é algo que muitas pessoas têm dificuldade em cocriar dinheiro e riqueza. E é justamente o que a maioria das pessoas buscam, porque a falta de dinheiro é uma dor muito grande. Viver na escassez é uma dor muito grande. Então, eu sei disso porque eu já vivi isso. Então, em 2013, quando eu quebrei financeiramente, eu cheguei a ter ordem de despejo. Na época, meu filho tinha 8 anos de idade. Então, aquilo foi um momento muito difícil para mim. Então, quando em 2016 eu vi que eu ainda estava engatinhando no marketing digital, mesmo já trabalhando, mesmo já tendo algum resultado, mas eu não conseguia avançar, eu não conseguia realmente criar riqueza, que era o que eu queria. Então, eu comecei a fundo a estudar a lei da atração, eu comecei a aplicar. E quando eu comecei a aplicar, os resultados vieram. Então, o primeiro resultado que eu tive foi no final de 2016,
quando uma postagem que eu coloquei na minha fanpage, a minha fanpage Mente Milionária, ela tinha meia dúzia de gatos pingados. Então eu estava fazendo já as práticas, eu fazia FT, eu fazia o Ho'oponopono, eu fazia Grabovoi e os resultados começaram a aparecer. Então eu coloquei uma postagem e essa postagem ela viralizou. Então no marketing digital existem muitas estratégias. Você pode realmente ganhar muito dinheiro se você realmente souber as estratégias corretas. Mas vamos falar a verdade, um vídeo viralizar, uma postagem viralizar, é sorte. Então, é claro que você tem como estudar como que funciona a mente. Se você estuda neurociência, você sabe como que funciona a mente, como que funciona o comportamento humano. Tudo isso ajuda muito. Mas uma postagem viralizar é sorte. Então, muitas pessoas falam que não existe sorte no mundo dos negócios. Isso não existe, sorte não existe no mundo dos negócios. Eu não penso assim, porque eu sou 100% quântica. Então, como 100% quântica, eu acredito sim na sorte e acredito sim que foi muita sorte aquela minha postagem viralizar. Porque era uma postagem que a minha tia postou, eu vi aquela postagem, eu achei ela interessante para a minha página, eu postei na minha página. Então, eu não pensei aquilo ali como uma maneira estratégica, escrevi qualquer texto estratégico, qualquer coisa para realmente viralizar. Eu simplesmente achei aquela imagem interessante, eu tive a intuição de colocar aquela imagem na página, eu coloquei e no dia seguinte eu vi que aquela imagem estava bombando. Então o que aconteceu? Aquela minha página que tinha meia dúzia de gatos pingados, ela chegou a 10 mil fãs. E 10 mil fãs, naquela época, o Facebook estava bombando, porque hoje quem bomba mais é o Instagram, mas naquela época o Facebook estava bombando. Então aquilo ali começou a me trazer muito resultado, muito resultado. Então eu lembro que eu fiz uma venda como afiliada do produto de mente, que era um produto de cérebro, que falava muito sobre alta performance. Eu consegui vender e o que aconteceu? Eu ganhei uma comissão de R$800. Então R$800 naquela época para mim era um bom dinheiro, porque eu queria muito aquele dinheiro. Então eu paguei alguns boletos, comprei alguma coisa para dentro de casa, mas o melhor de tudo foi ver que eu cocriei aquilo ali. Eu cocriei aquilo ali. Se eu cocriei uma venda de R$800, se eu cocriei realmente um avanço no meu negócio, eu poderia cocriar muito mais. Então eu comecei a realmente mentalizar coisas muito maiores. Eu comecei a realmente mentalizar quanto que eu queria ganhar por mês no marketing digital. Então hoje eu já ultrapassei muito aquilo que eu pedi, mas na época, para mim, com o meu modelo de dinheiro naquela época, era o que eu realmente estava precisando e aquele valor que eu estava ali cocriando, para mim já era um valor muito alto, muito alto. Então eu já ultrapassei hoje muito esse valor. E continuo cocriando coisas maiores, continuo sentando, fechando meus olhos, entrando na minha imaginação de maneira consciente para cocriar coisas muito maiores. Por quê? Se você consegue cocriar R$10, você cocria 100. Se você cocria R$100, você cocria 100 mil reais. Se você cocria 100 mil reais, você cocria 1 milhão. Se você cocria 1 milhão, você cocria 100 milhões. Então, tudo é o seu modelo de dinheiro. Tudo é você realmente acreditar, é você crer que você consegue fazer aquilo. É você entrar na sua imaginação de maneira consciente para fazer aquilo. E existem muitas maneiras de você fazer isso, existem ferramentas para você fazer isso. Mas é simplesmente, se você hoje simplesmente sentar, fechar os olhos, entrar na sua imaginação da maneira correta, você sim é capaz de cocriar qualquer sonho que você deseja. E por que eu te falo isso? Porque foi o que eu fiz, é o que eu ensino aos meus alunos, é o que eu ensino aos meus leitores, é o que eu ensino aos meus seguidores. Então, lá dentro da comunidade, tem muitas pessoas que realmente fazem o que estão aprendendo ali dentro e tem muito resultado.
Então, é algo que não é só comigo, eu não fui a única que consegui isso. Se você ler livros sobre o poder da imaginação, você vai ver várias pessoas que conseguiram isso. Se você entrar para a nossa comunidade, você vai ver várias pessoas que conseguiram. Então, no meu treinamento, eu ensino esses meus alunos. Então, estão sempre lá falando o que conseguiram, como que realmente tiveram resultado. Então, eu tenho vários depoimentos. Então, só lá na comunidade são vários depoimentos. Por quê? Porque as pessoas têm resultado quando elas realmente praticam. Você precisa praticar. Se você praticar, você tem resultado. Por quê? Porque é treino. Tudo é treino. Então, o que eu vou te ensinar aqui nessa aula? Eu vou te ensinar uma maneira de você realmente entrar na sua imaginação e você ter resultado. Por quê? Porque do momento que você tiver um resultado, do momento que você realmente vê que você co-criou algo, a sua crença vai ficar muito mais fortalecida. E o que faz a sua imaginação realmente ter resultado, essa imaginação ser eficaz? É a sua crença. Se você acredita que você é capaz de criar uma nova realidade, sim, você é capaz de criar uma nova realidade. Se você acha que você não é capaz, não, você não é capaz. Por quê? Porque você sempre vai criar aquilo que você acredita. Então, se você usa a sua imaginação para criar o caos, é você que está criando. Então, principalmente na questão financeira, que é o que eu ensino mais, porque realmente o que eu estudo mais, a lei da atração, é para a construção de riqueza. A maior parte dos meus seguidores buscam construção de riqueza, seja a partir dos negócios, investimento, empreendedorismo, seja a partir do desenvolvimento pessoal. O que as pessoas que me seguem querem é realmente isso, porque é realmente essa mensagem que eu passo. Por quê? Porque eu quero realmente que isso fique impresso no inconsciente das pessoas. Porque eu sei que se ficar impresso no inconsciente das pessoas, elas conseguem cocriar. Elas conseguem manifestar dinheiro e riqueza, porque a riqueza ela já está disponível para qualquer pessoa. O mercado ele é aberto para qualquer pessoa. E a riqueza infinita ela vem do mercado, mas ela começa na mente. Então, muitas pessoas elas são limitadas na questão financeira, elas vivem na escassez. Por quê? Porque elas têm um salário limitado. Então, elas acreditam que elas só podem ter dinheiro se vier de um emprego. Então, muitas pessoas entram na minha comunidade e falam, eu estou sem dinheiro porque eu não tenho emprego. Eu falo, eu também não tenho emprego e nem quero emprego. Eu não quero emprego. Então, eu falei, eu não tenho emprego e eu tenho dinheiro, então você não precisa de um emprego para ter dinheiro. É diferente de você sonha em ter aquele emprego, você sonha em trabalhar naquela empresa, aí é diferente. Agora, você achar que você precisa de emprego para ter dinheiro, isso é uma crença limitante que está te limitando a ter dinheiro. Por quê? Porque eu não tenho emprego, eu não quero ter emprego. Por quê? Porque eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu negócio e eu tenho dinheiro. Então, não é o emprego que vai fazer você ter dinheiro, é a sua capacidade de fazer dinheiro no mercado. O emprego não é a única porta para trazer dinheiro para a sua vida. Isso é uma crença limitante. Então, o dinheiro ele pode entrar na sua vida de várias maneiras. Então, no meu treinamento Toque de Midas, que é onde eu ensino lei da atração para a riqueza, eu falo de construção de riqueza. Então, é para as pessoas que querem construir e expandir riqueza. Por quê? Porque o que eu quero são pessoas para treinar, para ter uma riqueza consciente. Porque agora, na nova era, as pessoas elas vão começar a ter riquezas conscientes. O que é uma riqueza consciente? É aquela riqueza que beneficia a coletividade. É aquela riqueza que você não só vai beneficiar você. É claro que vai beneficiar você, a sua família, mas ela também vai beneficiar a coletividade. Então, é isso que eu busco realmente, pessoas que queiram isso para o meu treinamento Toque de Midas, que é o treinamento onde eu ensino a usar a lei da atração para a riqueza, que é para a construção e expansão de riqueza. E você pode usar a lei da atração para o que você quiser. Então, o que eu vou ensinar aqui hoje nessa aula sobre a imaginação, você pode usar para o que você quiser. Agora,
como eu sei que a maioria dos meus seguidores querem para a riqueza, eu vou usar muito o exemplo da riqueza. Por quê? Porque é o que eu uso, é o que eu faço, é o que eu realmente tenho muito resultado. Então, é o que eu me sinto assim melhor preparada para ensinar, porque realmente eu usei, funcionou comigo, eu ensino as pessoas, independente das pessoas acreditarem ou não na lei da atração. Quando elas me seguem, eu já fico jogando isso no sistema delas. Porque se você me segue, você sabe que eu já dou bom dia, milionário, boa tarde, milionário. Por quê? Muitas pessoas acham que eu faço isso de brincadeira, mas não é brincadeira. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu faço isso para quê? Para jogar essa informação no seu sistema. A informação de que você tem dentro de você o seu eu milionário. Você só precisa ativar. No momento que você ativar o seu eu milionário, você vai começar a manifestar dinheiro e riqueza. Então, se você está me seguindo, você já vai ter essas informações, porque o nosso cérebro, ele aprende por impacto emocional, repetição. Então, todo dia lá, bom dia, milionário, boa tarde, milionário, bom dia, milionário, boa tarde, milionário. E todos os meus colaboradores que trabalham comigo, que administram as minhas páginas, que administram os meus conteúdos na rede social, porque eu tenho gestores que fazem o meu conteúdo nas redes sociais. Então, muitas coisas eu que faço, mas muitas coisas são os meus colaboradores que fazem. E eles são orientados a fazerem isso também. Bom dia, milionário. Boa tarde, milionário. Por quê? Porque é isso que eu quero que as pessoas que me seguem, que elas manifestem cada vez mais riqueza. Por quê? Porque elas estão na minha rede de contato. E eu sei que as pessoas que eu estou conectada, quanto mais pessoas conectadas com poder, mais pessoas conectadas com dinheiro, com prosperidade, mais poderosa fica a minha rede. Então, a minha rede, ela realmente é para despertar a riqueza na vida das pessoas, para jogar essas informações de riqueza na vida das pessoas. Então, são as imagens que eu posto, são as frases, são as cenas que eu coloco ali de vídeo. Quando eu estou gravando um vídeo, eu estou sempre colocando imagens de riqueza. Por quê? Porque é essa informação que eu quero colocar no sistema das pessoas. Bem, para que essa aula não fique longa demais, vamos entender como que vai ser esse processo da cocriação. Então, você pegue aí, já está com seu lápis, já está com seu papel, com a sua canetinha na mão, para que você realmente anote quais os 4 pontos fundamentais para você potencializar o poder da sua imaginação. Então, é muito importante que você já esteja com lápis e papel na mão, para que você realmente entenda tudo que eu vou te falar aqui agora, para que você realmente consiga cocriar a sua realidade. Anota aí, como ter uma imaginação eficaz. Então, aqui você vai aprender o processo de você ter uma imaginação eficaz. O que eu disse? É importante 4 pontos. 4 pontos que você tem que ter na sua mente quando você entrar nessa imaginação consciente. Então, quais são esses 4 pontos? Primeiro ponto, o cenário. O cenário, ele é muito importante. Quando você entra na sua imaginação para você cocriar uma nova realidade, o cenário é muito importante. O que você está vendo, o que você está tocando, quais as cores. Então, é muito importante você prestar atenção no cenário daquilo que você está criando. Então, o segundo ponto, teu corpo. O teu corpo, ele precisa estar ali na sua imaginação, ele precisa estar no processo. Então, você precisa sorrir, você precisa se arrepiar, você precisa se emocionar. Para quê? Para que você tenha a vibração, para que você realmente gere todas aquelas sensações, que você gere os neurotransmissores, porque é isso que vai despertar a sensação no seu corpo. E esses são os outros 2 pontos. Então, o primeiro ponto é o cenário, o segundo ponto é o seu corpo, o terceiro ponto é a sensação. É muito importante você ter consciência da importância da sensação. E o quarto ponto é a emoção. Você precisa colocar a emoção. Então, você precisa realmente sentir. O que vai fazer com que você comece a cocriar a sua realidade é você colocar
emoção na sua imaginação. Então, quando você entra na sua imaginação e você tem esses 4 pontos muito bem claro na sua mente para você realmente criar, você vai realmente conseguir criar uma realidade muito, muito real, porque você tem que saber que já é real. Você tem que ter essa sensação de que já é real. Então, você precisa colocar todos esses pontos dentro da sua imaginação. Então, vamos lá, recapitulando tudo que eu falei, a importância. O cenário, o corpo, a sensação e a emoção. Então, esses 4 pontos, eles são muito importantes. Então, quando você entrar na sua imaginação, que eu chamo da nossa oficina dos milagres, você tenha em mente a importância de você realmente estar com esses 4 pontos ali, para que você realmente coloque essa sensação de já é real. Então, se você realmente conseguir colocar esses 4 pontos, quando você realmente sair da sua imaginação, a sensação que você vai ter é que aquilo realmente aconteceu. Aquilo realmente aconteceu e é aí que está o ponto, e é aí que está a mágica, é aí que realmente está o ponto daquilo que você vai criar. Então, eu já vou falar sobre isso, eu não quero assim tacar muitas informações, é o que eu falei, eu quero que seja de uma maneira simples, para que você realmente consiga entender, mas no final da aula eu vou te explicar o porquê que é tão importante fazer isso e o porquê que isso realmente vai fazer com que o que você deseja comece a se materializar na sua vida. Então, é muito importante, mas isso eu vou deixar para o final, para que realmente não comece a colocar muitas informações e você acabe ficando confuso. E quando a mente fica confusa, mente confusa só cria confusão. Então, eu gosto do simples, porque o simples é o que funciona. Então, você já anotou, espero que você realmente já tenha anotado, para você não esquecer que a imaginação eficaz, ela precisa realmente desses 4 pontos, ela precisa do cenário, ela precisa do corpo, ela precisa da sensação e ela precisa da emoção. Então, tudo isso é fundamental para que você realmente tenha essa coisa ali dentro de que já é real, porque quando você sente que já é real, é aí que realmente você começa a transformar o que já existe no mundo das infinitas possibilidades em probabilidade. Então, tudo que você quer já é seu, tudo que você quer já existe no mundo das infinitas possibilidades, no mundo quântico, o mundo de informações. Então, existe um mundo quântico de informação. Então, se você nunca estudou física quântica, você estude física quântica, você vai ver que realmente já existe um mundo quântico de informação, já existe esse mundo de infinitas possibilidades. Então, quando você começa a realmente criar o seu desejo, que você realmente entra na sua imaginação e cria realmente a sua realidade, use a sua imaginação de uma maneira eficaz, o que você faz é transformar aquilo que você deseja, aquilo que já existe no mundo das infinitas possibilidades, em probabilidade. E quanto maior a probabilidade, maior a tua chance, a tua possibilidade daquilo realmente se materializar. Então, no momento que você realmente usa a sua imaginação de forma eficaz, a sua chance de transformar o que é realmente apenas uma possibilidade em probabilidade, ela é muito grande. E quanto mais você vai tacando essas informações no seu sistema, maior vai ficando a probabilidade daquilo se materializar. Até que vai chegar o dia que você vai ver que aquilo que você desejou já é real, já está ali, já existe. E aí você vai saber que você cocriou. Então, isso muitas vezes pode acontecer de uma maneira muito rápida. Então, principalmente quando é algo pequenininho, as pessoas conseguem cocriar. Então, lá mesmo na comunidade, as pessoas elas conseguem cocriar muito rápido. Um móvel, uma obra na casa, ou um dinheiro para pagar uma conta. Então, por quê? Porque é o que a pessoa acredita ser possível. É o que eu falei, a nossa crença ela é fundamental para que você cocrie uma nova realidade. Então, quando você usa a imaginação eficaz, você consegue realmente cocriar a realidade que você quiser. Você consegue cocriar tudo. Então, eu espero que realmente você tenha anotado
porque é muito importante. No final da aula você vai saber por que é tão importante você usar esses 4 pontos. Bem, antes de eu finalizar essa aula e realmente ensinar a vocês o porquê que é tão importante essa sensação do já é real, o que é tão importante colocar esses 4 pontos que realmente cria essa sensação de já é real, eu quero realmente falar sobre o campo quântico de informações. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre o campo quântico de informações. Por quê? Porque eu vou ensinar uma técnica que vai potencializar ainda mais o seu poder da imaginação. Então, como essa é uma aula sobre o poder da imaginação, eu quero ensinar essa técnica, que é uma técnica super simples, para que você pode usar para você realmente potencializar aquilo que você realmente quer, para você realmente materializar com muito mais força aquilo que você realmente quer. Então, é uma técnica que você vai usar a sua imaginação e você vai usar um símbolo. Então, eu sempre estou falando também na comunidade, eu sempre estou falando também no meu treinamento, eu ensino sobre arquétipos e símbolos. Então, se você me acompanha, você sabe que eu estou sempre falando sobre a importância dos arquétipos e símbolos. Para quê? Para trazer as informações corretas para o seu sistema. Porque quanto mais você tem a informação que daquilo que você deseja, mais rápido você consegue materializar. Então, se você quer riqueza, é importante você estudar o mundo dos negócios, é você realmente estudar pessoas milionárias, você está sempre acompanhando, está sempre vendo, está sempre acompanhando aquilo que elas fazem. Hoje é muito fácil, você faz isso no Instagram, você pode seguir as pessoas que você quiser, então é muito fácil você trazer isso para a sua realidade. E quando você traz isso de maneira consciente, isso tem muita força. Então, arquétipos, símbolos, são uma maneira de você realmente trazer isso para o seu sistema. E eu estou sempre falando do arquétipo do milionário. Então, quando você acompanha o milionário nas redes sociais, quando você assiste filme que tem milionário, tudo isso você está trazendo essa informação para o seu sistema, porque todos nós temos o eu milionário. Então, quanto mais você tem consciência disso, mais você consegue ativar o arquétipo do milionário. Então, eu falo muito sobre o arquétipo do milionário no meu treinamento Toque de Midas. Por quê? Para que você realmente ative esse arquétipo. Então, hoje eu quero ensinar você uma técnica para você potencializar a sua imaginação. Você vai conseguir fazer isso usando um símbolo que representa o campo quântico de informações. Então, é o que eu falei, o campo quântico de informações, ele é o quê? Ele é um mundo de infinitas possibilidades. Então, tudo que você deseja já existe, já foi criado e está nesse campo. Então, o universo, ele é holográfico, o universo, ele é mental. Então, o que esse símbolo, ele representa? O campo quântico. Então, esse símbolo que eu vou te ensinar para que você faça a técnica com ele, você vai potencializar muito. Então, como que você vai fazer? Você vai trazer esse símbolo para a sua imaginação, você vai ver a foto dele. Então, eu vou deixar aqui a foto desse símbolo. Para quê? Para que você tire um print, você busque essa foto na internet, você consegue facilmente na internet, mas você pode tirar um print aqui, eu vou deixar para que você tire o print. Para quê? Para que você projete aquilo que você tem nesse símbolo. Por quê? Porque esse símbolo, ele representa o campo quântico de informação. Então, aqui você vai projetar tudo com todos aqueles 4 pontos que eu falei, você vai projetar o seu sonho nesse símbolo. Então, isso vai potencializar muito. Então, esse símbolo, ele já é usado há milênios. Então, os egípcios já usavam ele. Então, é um símbolo que realmente tem muita força, que é o símbolo da flor da vida. Então, se você já estudou geometria sagrada, você sabe o quanto é importante esse símbolo da flor da vida. Então, esse símbolo, ele representa o campo quântico de informações. Por quê? Porque nós vivemos em um universo que é holográfico. Então, tudo que você quer, tudo que você deseja já está criado. Você só precisa realmente acessar para que você comece a materializar o que você deseja. Então, não importa o que você deseja, já existe. Você só tem que acessar. E quando você
projeta, você cria todo com aqueles 4 pontos que eu falei, você cria o cenário, você está ali criando aquelas emoções, as sensações, você está colocando o seu corpo no processo e você projeta isso nesse símbolo, você vai ver que as coisas começam a acontecer de uma maneira muito mais rápida. Então, esse símbolo da flor da vida, eu quero que você realmente faça essa técnica, é uma técnica muito simples. É só você pegar o símbolo, olhar o símbolo, você fechar os olhos, imaginar com esses 4 pontos que eu falei e depois você simplesmente projetar o seu sonho nesse símbolo. Para quê? Para que realmente as coisas fiquem de uma maneira muito acelerada. Então faça essa prática, ela é muito simples. Eu recomendo você fazer antes de você dormir. Então você olha esse símbolo, olha ele, traz ele para a sua imaginação e você realmente crie aquilo que você deseja, coloque esses 4 pontos que eu falei e você projete isso que você deseja na flor da vida, porque quando você faz isso nesse símbolo da flor da vida, você está acelerando esse processo. Bem, eu acredito que essa foi uma aula bem completa, bem explicada sobre o poder da sua imaginação. Eu ainda vou agora encerrar falando o porquê da importância da sensação do já é real. E eu quero convidar você para aquela oportunidade que eu falei lá no início da aula, para quem realmente quer seguir com esse ensinamento mesmo, com todo esse conhecimento, quem quiser seguir comigo, quem quiser seguir nessa jornada de realmente expansão da consciência de riqueza, porque é isso que eu realmente busco despertar nas pessoas, a consciência de riqueza, a consciência de co-criador consciente de riqueza, o criador da riqueza consciente, a riqueza que realmente gera valor para a coletividade. Então, realmente, eu quero convidar você a vir para o treinamento Toque de Midas. Então, as matrículas do treinamento Toque de Midas estão abertas. Então, se você realmente quiser fazer parte, você será muito bem-vindo. Então, as matrículas vão se encerrar em breve e realmente eu quero que você venha fazer parte desse treinamento. Se você realmente quer aprender mais sobre isso, você quer treinar o foco, porque muitas pessoas elas não conseguem co-criar, por quê? Porque elas não treinam o foco. Então você precisa treinar o seu foco mental, por quê? Porque o universo é mental. Então você tem que criar o foco mental e você tem que aprender a comandar suas emoções. Então no treinamento Toque de Midas a gente aprende através de técnicas, através de ferramentas, a realmente manter o foco, porque tem técnicas para você realmente manter o foco. Então tem também sobre arquétipo, tem também sobre símbolo e lá também você vai aprender a despertar o seu milionário interior. Então tem um módulo onde eu ensino a você despertar o seu milionário interior e comandar suas emoções, porque muitas pessoas também têm dificuldade em co-criar uma nova realidade. Por quê? Porque elas realmente não conseguem controlar suas emoções. E como eu falei, as emoções elas são fundamentais para você realmente co-criar uma nova realidade. Então, o que você aprende lá dentro do Toque de Midas? Você aprende a limpar o seu campo eletromagnético e eliminar a frequência da escassez. Por quê? Porque você tem que limpar as informações de lixo do seu sistema. Então não adianta você querer colocar móveis novos numa casa toda suja. Então o primeiro passo é a limpeza, você limpar o seu campo eletromagnético. Quando você limpa o seu campo eletromagnético, você consegue eliminar essa frequência da escassez. Então é muito importante. Outra coisa que você também aprende lá dentro do treinamento é desenvolver e expandir as 5 inteligências. Por quê? Porque as pessoas elas não entendem que elas precisam realmente expandir a sua inteligência. Então, o nosso poder está na nossa consciência. Então, quando você expande a sua consciência, você expande a sua inteligência, você consegue co-criar as coisas com muito mais facilidade. Por quê? Porque você tem muito mais clareza. Então, lá a gente vai trabalhar a inteligência financeira, a inteligência estratégica, a
inteligência emocional, a inteligência social, a inteligência vibracional. Por quê? Porque isso é fundamental para você realmente co-criar uma nova realidade. É importante também entender como funciona o sistema coletivo de informações de riqueza, que é esse campo quântico de informações sobre riqueza, porque existe o sistema coletivo de informações de escassez e o sistema coletivo de informações de abundância. Então, muitas pessoas elas ficam presas na escassez, por quê? Porque elas estão conectadas a esse sistema, elas ficam se inundando de informação lixo. Através de música, de noticiário, assistir TV, dramas e tragédias da TV, então tudo isso está ali no seu sistema e tudo isso te conecta a esse sistema de escassez. Mas existe um outro sistema de pessoas vivendo em abundância, pessoas felizes, pessoas vitoriosas. Então é nesse sistema que você realmente tem que se conectar, porque é esse sistema que você vai conseguir co-criar uma realidade muito mais abundante. Então, dentro do treinamento, eu também ensino a você ativar o seu eu milionário e também ensino a você usar corretamente arquétipos, símbolos, códigos de riqueza. Para quê? Para você colapsar com muito mais facilidade dinheiro e riqueza. Então, se você realmente quiser vir para fazer parte do treinamento Toque de Midas Co-Criador Consciente, eu não sei quando você vai estar vendo essa aula, mas se você estiver vendo agora, as matrículas estão abertas. Se você, por um acaso, estiver vendo quando não estiver mais aberta, eu vou deixar o link aqui com a lista de espera e quando abrir, você venha fazer parte. Mas agora, quando eu estou gravando essa aula, as matrículas estão abertas e você realmente será muito bem-vindo. Então, se você quiser fazer parte, quiser realmente fazer parte desse meu sistema, dessa minha rede de conexão de pessoas que realmente quer co-criar riqueza consciente, quer realmente construção e expansão de riqueza, quer despertar a sua consciência de riqueza. Então, se você quiser fazer parte, você será muito bem-vindo. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você vir fazer parte desse treinamento e, dependendo se você está vendo a gravação da aula, já tem algum tempo, vai ter a lista de espera, vai ter o link aqui para você realmente se inscrever. Bem, eu quero encerrar essa aula agradecendo a cada um de vocês que estiveram aqui assistindo essa aula. E eu vou dar agora de presente a cereja do bolo, aquilo que eu falei, por que é tão importante usar aqueles 4 pontos, por que é tão importante ter essa sensação de que já é real, por quê? Porque quando você entra na sua imaginação e você realmente vive aquilo ali, porque quando você entra, você está observando o cenário, você observa onde estão os móveis, você observa ali a mesa de jantar, você observa o sofá, ou se é o teu carro, você observa ali o volante, você sente a maciez do banco. Então, quando você está com todo esse cenário, com todas as luzes, com todos os sabores daquilo ali, com todos os cheiros, você sente o cheiro do carro novo, você sente o cheiro da casa nova, você sente o cheiro do jantar. Então, tudo isso, esse cenário é muito importante. E o teu corpo no processo, você realmente sorrir, você realmente suspirar, você se arrepiar. Então, tudo isso você está colocando o seu corpo no processo, você está gerando todos esses neurotransmissores, porque o nosso cérebro ele não sabe a diferença da realidade ou do que você está imaginando. Então isso já cria todas as sensações no seu corpo, arrepio, suspiro, sorriso, você realmente se emocionar, você colocar a emoção do que você realmente está sentindo em estar naquela casa, o que você está sentindo em estar no seu carro, e você aumentar o volume da sua emoção. Porque nós temos o comando da nossa emoção e nós podemos aumentar o volume da nossa emoção. Então, quando você aumenta a cor do cenário, quando você aumenta o volume da sua emoção, então tudo isso você está intensificando. Então, quando você está intensificando, isso gera um impacto muito grande ali no seu cérebro. Então, como eu falei, o nosso cérebro ele aprende por repetição e por forte impacto emocional.
Então, se você criar com esses 4 pontos, você realmente aumentar o volume do que você está sentindo, de todas essas emoções, você vai gerar algo muito forte, com muita força. Então, quando você acordar, porque você realmente vai estar como se você estivesse dormindo, você vai estar sonhando acordado, literalmente. Então, quando você despertar, você sair da sua imaginação, você vai realmente sair com essa sensação de que já é real, já é real, já é real. E é aí que está o pulo do gato. É aí que está a cereja do bolo. Por quê? Porque você vai criar memórias. Então, quando você cria memórias, aquilo ali fica muito forte. Então, muitas vezes, durante o seu dia, você vai lembrar de você naquele carro. Você vai lembrar de você naquela casa. E isso é uma memória que você criou, como se fosse realmente algo que você viveu. Então, você criou essa memória. E você vai lembrar, de repente, você está na rua, você vê aquele carro que você realmente criou ali na sua imaginação, você vai lembrar de todas essas sensações que você teve. Então, você vai ter uma memória. Você vai ter uma memória de tudo isso. E quanto mais vezes você acessar essa memória, essas sensações, que quando você acessar essa memória, você vai sentir novamente essas sensações. Então, tudo isso vai ajudar a trazer o que você quer para a sua realidade. Então, tudo isso vai fazer com que você materialize os seus sonhos. E se você realmente fizer de uma maneira eficaz, se você realmente usar a sua imaginação de uma maneira eficaz, a ponto de você conseguir criar essa memória e de você realmente lembrar desse fato que você realmente criou, se você lembrar disso, você conseguir criar essa memória, você vai ver que o que você deseja, vai chegar o dia que você vai ver aquilo ali na sua vida e você vai saber, eu cocriei essa realidade. Então, no momento que você consegue cocriar uma realidade, seja o que for que você desejou, você vai saber que você é capaz de cocriar a realidade que você deseja. Por quê? Porque a imaginação, ela cria a realidade. Eu quero encerrar essa aula com a frase de Neville Goddard, porque ele foi um homem que ele estudou muito a imaginação, ele deixou vários livros sobre a imaginação. Então, se você não leu nenhum livro dele, eu aconselho você a ler, a você estudar sobre ele, porque realmente vai ajudar bastante. Então, eu quero realmente encerrar essa aula com a frase dele. A frase dele é: sábio é aquele que controla o que imagina, porque ele já sabe que é do que se imagina que a vida é feita. Então, essa frase ela é realmente muito linda e ela realmente diz o que é o poder da imaginação. Então, eu queria realmente agradecer a todos que participaram dessa aula. Se quiser vir participar do treinamento Toque de Midas, será muito bem-vindo. Se estiver assistindo a gravação e já tiver as matrículas fechadas, vou deixar o link aqui embaixo. E realmente eu espero que a partir de hoje você use a sua imaginação para você cocriar todos os seus sonhos e metas. Gratidão.